E agora eu vou abrir a aula para vocês, tá? Todos vão visualizar aí na telinha de vocês. Vocês estão conseguindo visualizar? Não, ainda não. Calma aí. Que eu esqueci de abrir o atalho. Beleza, eu já estou organizando aqui. Pronto. Agora vocês vão visualizar. Pronto, todos estão visualizando, tá? Então, bom dia a todos novamente, tá? Essa aula de hoje a gente vai trabalhar a respeito da... Quem tiver com alguma dúvida, ao invés de abrir o áudio, pode escrever mensagem, não tem nenhum problema, tá? Estou com o chat aberto e aí eu já posso ir respondendo a dúvida de quem estiver. Hoje a gente vai trabalhar as modalidades terapêuticas, tá? Direcionada para o tratamento oncológico desse paciente. Então, sou o enfermeiro Matheus, sou professor também da instituição e sou atual diretor de ensino de vocês, tá? Então, vamos lá. Meninos, o tratamento do câncer, ele deve basear em metas, tá? Então, ele tem uma gama de tratamento específico para o tratamento do câncer, tá? Mas, dentro dessas inúmeras opções de tratamentos oferecidos, para esses pacientes oncológicos, cada tipo de câncer tem um tratamento específico. Mas esses tratamentos específicos, eles têm algumas metas. Qual que é o objetivo, né? Qual que é a meta de cirurgias? Qual que é a meta da quimioterapia? Qual que é a meta da radioterapia? Qual que é a meta do antibiótico terapia, né? E aí a gente entra na cura. A meta principal é a cura, que é o quê? A erradicação completa dessa doença maligna, né? Essa contenção do crescimento, essa erradicação completa dessa doença maligna. O outro objetivo é o controle. Quando eu falo controle, está diretamente relacionado a essa contenção do crescimento de células cancerígenas, tá? Então, esse crescimento, por exemplo, vocês lembram que na aula de ontem nós abordamos que uma célula neoplásica, ela passava por uma evolução, né? Dei até um exemplo de um paciente com câncer de pulmão, quando tinha uma evolução para uma hiperplasia, quando tinha uma evolução para displasia, e aí esse controle ele está diretamente relacionado a essa evolução celular, tá? Então, essa é a meta, impedir essa evolução celular. Qual que é o outro objetivo? Qual que é a outra meta? A meta paliativa. Mas o que é paliativo, né? Os cuidados paliativos, eles estão diretamente relacionados ao alívio dos sintomas associado à doença, né? Utilização de outras medidas que acabam diminuindo o sofrimento desse paciente, né? Entrando com analgésicos mais potentes, entrando com uma equipe multidisciplinar, interagindo com a família, envolvendo os profissionais, envolvendo o paciente, tá? Então, essa meta paliativa é direcionado nessa linha de raciocínio, tá? Então, a gente pode passar, acredito que ficou bem claro, tá? Para vocês. E aí eu trago um slide aqui para vocês, muito importante, tá? O que eu falo? O que eu quero dizer com isso? Eu trago um círculo aqui para vocês observar. E existe um elo muito forte dentro do paciente, do tratamento oncológico. Por que existe esse elo muito forte? Porque o paciente oncológico é um paciente sensível,
é um paciente que tem prognóstico, que tem data provável de evoluir a óbito, é um paciente que não tem muita esperança de reverter um quadro clínico, né? Então, a gente busca compreender, dentro desse meio, a gente está compreendendo as opções de metas de tratamento e a gente tem que exercer um papel fundamental dentro desse elo. Ele precisa se relacionar compreendendo a comunicação que deve existir. E aí eu trago para vocês como que essa comunicação deve existir dentro da família, envolvendo o paciente e a equipe de saúde. Como é que eu vou me relacionar com a família dentro desse elo? É importante, meninos, entender que os princípios de cada um desse elo estão interrelacionados, que eles compreendem e buscam justificar essas metas desse tratamento, tá? Então, a família, a gente vai lidar diariamente com a família, né? A família é um grupo que vai estar sofrendo junto com esse familiar. Então, a gente busca compreender os sentimentos familiares, busca de uma maneira mais assertiva envolver a família nesse processo de tratamento, que acaba sendo muito desgastante. A gente busca também envolver um elo com o paciente, né? Entender que esse é um momento que envolve os aspectos bio, como diz a nossa teorista Wanda Horta, né? Envolve o aspecto bio, psico, social e espiritual. É o momento de desconstruirmos algumas reflexões que temos acerca dessa doença e da gente abraçar esse tratamento de uma forma que o paciente se sinta seguro e se sinta privilegiado, embora existam inúmeras complicações diante desse tratamento, tá? Então, a gente precisa se envolver com a equipe de saúde, tá? Enfatizando a importância do tratamento para esse paciente, enfatizando a importância da equipe multiprofissional se envolver nesse processo, tá? Então, esse é o intuito desse elo direto que existe com o paciente, tá? Então, a gente pode passar. Esse slide também ficou muito claro. Eu acredito que essa é a importância significativa que faz toda a diferença dentro do tratamento que a gente recebe, que a gente presta para esse paciente, propriamente dito, tá? Então, a gente precisa se atentar que a gente precisa compreender, a gente precisa estar ao lado desse paciente, a gente precisa entender que ele é um paciente sensível, porque é um paciente que vai ter inúmeras complicações, né? É um paciente que tem alguma sensibilidade, que tem algumas fragilidades, e a enfermagem exerce um papel muito importante durante o tratamento desse paciente oncológico. Por quê? Porque é um paciente sensível, gente. É um paciente que vai chegar um momento, inúmeras das vezes, que vai reclamar do desgaste físico que ele vai sofrer, porque é um paciente que futuramente vai passar por quimioterapia, vai passar por radioterapia, e é um paciente fragilizado, que a gente precisa entender e enfrentar esse processo de tratamento junto com ele, tá? Então, a gente pode passar aqui também, acho que ficou muito claro. E aí, agora eu vou falar para vocês, dentro das inúmeras formas de tratamento, né, as modalidades de tratamento que a gente tem disponível na ciência hoje, e quais são as mais utilizadas, quais são as mais recomendadas, a depender do paciente, do quadro desse paciente, a depender da sua especificidade, tá? Então, quais são as modalidades que a gente tem? A gente tem as medidas cirúrgicas, né?
que a gente vai entrar as biópsias, a gente vai entrar as incisões cirúrgicas. Temos o tratamento radioterápico, onde a enfermagem atua diante dessa situação, né? A gente tem as medidas quimioterápicas também, um tratamento à base de medicamentos com propriedade antineoplásica, e temos a terapia direcionada. Essa terapia direcionada, ela é estritamente relacionada à especificidade de cada paciente oncológico, à especificidade do perfil desse paciente, né? Qual que é o perfil desse paciente? Será que ele consegue resistir? Ele tem uma capacidade de suportar uma antibiótico terapia de um largo espectro? Será que ele resiste a um outro tratamento específico? Né? Então, tudo isso está direcionado à terapia direcionada, tá? Então, mais na frente, a gente explica direitinho como que acontece essas modalidades terapêuticas, tá? Exemplificando, dando exemplo para vocês, como que isso acontece, para ficar mais claro para vocês. E até mesmo eu posso dar algum exemplo para vocês direcionado no nosso dia a dia, tá? Acaba ficando mais claro para vocês. Mas vamos lá. A cirurgia, ela ainda é um método de tratamento mais frequente utilizado. Por quê? Porque ela é um método mais simples, né? É um método mais barato, é um método mais emergencial e acaba sendo mais utilizado pela parte da equipe médica. Dentro da cirurgia, nós temos a cirurgia diagnóstica, né? O que vai acontecer nessa cirurgia diagnóstica? A gente vai trabalhar através de biópsia, né, que buscam a remoção desse material para encaminhar para um laboratório patológico. A gente busca uma retirada de tecido anatomopatológico, né, obtidas a partir de um tumor real. Por exemplo, estou lá na minha enfermaria e existe uma grande necessidade de realizar uma biópsia em em determinado paciente, um paciente que está com CA de fígado, né? Então, a gente vai realizar uma biópsia local na parte do fígado, né? E encaminhar esse material biológico, essa parte do linfonodo, né? Próximo do tumor. Existem alguns estudos que retiram não somente a parte das células cancerígenas, como pode tirar uma outra parte do material biológico, tá? Então, o que eu queria que ficasse bem mais claro para vocês é que a cirurgia, ela é um dos métodos mais utilizados, tá? Mais utilizado pela parte da equipe médica, né? A equipe acaba aderindo a esse fácil acesso. E muitas das vezes, vocês profissionais precisam se perguntar, porque existe algum perfil de paciente que não tem a necessidade, que existe um prognóstico muito maior de passar por um procedimento cirúrgico e esse paciente, infelizmente, ele não conseguir retornar para o leito, tá? Quando que vai acontecer isso? Pacientes de uma idade mais avançada, os pacientes acima de 60 anos, ele tem um risco maior de não retornar após o procedimento cirúrgico, né? Nós temos quem mais? Os pacientes que já têm outras comorbidades, os pacientes cardíacos, os pacientes nefropatas, porque ele já existe uma imunossupressão, já existe uma resistência antibacteriana muito pequena, né? Então, o risco dele ter uma complicação durante esse procedimento cirúrgico, ele é muito grande, né? Ele é muito grande. Então, o procedimento cirúrgico, ele acaba sendo muito importante decidir e decisório nesse momento. Será que vale a pena submeter esse paciente a uma cirurgia? Será que vale a pena esperar esse paciente ficar mais tempo junto com a família? Será que não seria melhor usar esse tempo e esperar e trabalhar com medidas paliativas, né? Com cuidados voltados para diminuir a dor desse paciente, ao invés de submetê-lo a uma cirurgia, né? Então, são perguntas que a gente precisa
fazer para a gente mesmo e refletir durante esses tratamentos, tá bom? Então a gente pode passar também essa conduta, eu acredito que ficou muito claro para vocês. E aí dentro das cirurgias a gente tem as subdivisões, né? Como que essas cirurgias são divididas, né? A gente tem as cirurgias excisionais, né? Mas o que são as cirurgias excisionais? Qual que é a finalidade dela, né? As cirurgias excisionais, elas geralmente são realizadas mais a nível de tecido externo, né? Por exemplo, de uma mama, né? A gente também pode submeter as biópsias do sistema respiratório de nível superior, tá? E a gente também tem as cirurgias incisionais, né? Mas o que são essas cirurgias incisionais? Elas são realizadas a partir de retirada de massa tumoral, né? Uma massa mais interna mesmo, uma massa que é realizada, quando essa retirada, essa remoção dessa massa tumoral é muito grande, né? E ela pode ser removida. Nesse caso, a gente pode citar alguns exemplos até para vocês, né? Quando os médicos patologistas eles fornecem um diagnóstico mais exato. E eles precisam de uma amostra mais representativa, quando existe uma localização mais profunda dessa célula tumoral, tá? E uma outra subdivisão das cirurgias é a retirada de biópsia por agulha, né? Tem umas massas, quando tem presença de massa suspeita, e o intuito e a finalidade dessa coleta é bem fácil e acessível. Então, geralmente, elas são realizadas em ambulatórios mesmo, né? Pelo fácil acesso. O médico solicita ao enfermeiro, né, que ele vai realizar uma cirurgia, uma biópsia por agulha, e aí ele coleta essa amostra dessa massa suspeita, que é facilmente acessível, né? E aí eu queria abrir um adendo aqui para vocês, que essa opção de biópsia por agulha, ela acaba sendo o mais fácil e o que a enfermagem acaba trabalhando mais diretamente, né? Por exemplo, um paciente com suspeita de um CA de fígado. Por exemplo, a enfermeira, a técnica Fabiola, está lá na enfermaria infectologia, e aí ela ela recebe um chamado que o médico vai realizar uma biópsia por agulha. Então a Fabiola, a Fabiola, a Maria vai preparar o material, né, para guardar esse material dessa biópsia. Vai ter um armazenamento diferente para esse material. E aí a Fabiola vai posicionar esse paciente, né? Ela vai ajudar esse paciente no posicionamento. É muito importante quando a enfermagem trabalha na questão do posicionamento para essa biópsia, porque existe um risco muito grande desse paciente ter alguma complicação durante essa punção. Por exemplo, o médico quer realizar uma punção lombar. Quando o médico vai realizar uma punção lombar, é por uma agulha, né? Então, o médico vai introduzir um catéter de um calibre bem calibroso na punção lombar, a nível de vértebra, né? A nível da punção, a nível de coluna vertebral mesmo. Então, a Fabiola vai posicionar esse paciente, vai orientar esse paciente para que ele não venha se movimentar durante esse procedimento cirúrgico, né? Então a Fabiola vai falar para o seu João: seu João, peço que o senhor não se movimente durante a punção, porque se o senhor se movimentar, existe um grande risco de complicações, o senhor pode ficar paraplégico, tetraplégico, né? Porque a punção é a nível celular, é uma punção bem profunda, é a nível de vértebra, né? Então tem o maior risco de complicações neurológicas. Então o papel do técnico de enfermagem é trabalhar diante dessas orientações mesmo, tá bom? Então acredito que ficou bem claro aqui para vocês também. E dentro das cirurgias, a gente tem algumas medidas de tratamento, né? Qual que é a medida de tratamento, né? Nós temos inúmeras opções. Dentro desses tratamentos, qual que é o objetivo? Remover todo o tumor, né? Esse é o objetivo do tratamento.
E profilático é quando a gente tem o objetivo de remover os tecidos desvitalizados, né? Mas o que significa remover esse tecido desvitalizado? Por exemplo, um tecido desvitalizado. Paciente que tem câncer de fígado. Quando esse paciente tem um câncer de fígado, o que acontece? Acontece uma fibrose nesse fígado. Esse fígado ele vai perder a função dele. Quando ele perde a função dele, ele está desvitalizado, né? É um tecido que não desenvolve mais sua função e esse paciente ele vai ficar com alguma alteração a nível nefropata, a nível de fígado. Nesse caso, as medidas profiláticas elas são muito importantes porque elas acabam sendo ajudando no processo de aumentar a função hepática desse paciente. Uma outra medida que nós temos é as paliativas, né? Por exemplo, não deu certo o tratamento profilático, não deu certo o tratamento de radioterapia, não está dando certo, os resultados têm sido negativos de quimioterapia, e aí esse paciente ele evolui para um cuidado paliativo. O que vai acontecer? Qual que é o objetivo dos cuidados paliativos? Quando a cura não é mais possível, né? Aí a gente vai colocar o paciente, expor o paciente ao máximo de conforto possível, promovendo qualidade de vida, né? E aí, quando a gente fala promovendo qualidade de vida, a gente precisa voltar para aquele elo, né? Inserindo a equipe de enfermagem, inserindo a família em um contexto geral, informando a família o que está acontecendo com esse paciente, informando a família sobre qual é o prognóstico que esse paciente tem, informando a família qual é o êxito que você está tendo diante desse tratamento, né? Então, é discutir as possíveis opções que você tem e ser bem honesto, estabelecer uma comunicação honesta e informativa com o paciente e a família, né, sobre essa meta de tratamento que você está dispondo e que você está trabalhando com esse paciente. Uma outra medida cirúrgica são as cirurgias reconstrutoras. As cirurgias reconstrutoras, meninos, é uma tentativa de melhorar a função e um efeito mais estético, né, desejável desse paciente. Por exemplo, os pacientes oncológicos que desenvolvem um câncer mamário, na maioria das vezes, esse paciente ele passa por um procedimento cirúrgico, né, que a gente chama a mastectomia, que é retirada dessa mama, né, para impedir a evolução cancerígena, para impedir essa evolução de células malignas e a projeção e dissipação em outros órgãos, né? E aí é retirada essa mama, que chama-se mastectomia, né? E aí na tentativa de retornar esse conforto estético para esse paciente, para que ele não possa sofrer falsas impressões, desapontamento por parte da população, é realizada essa cirurgia reconstrutora, tá? Então, dentro desse tratamento cirúrgico, a gente tem essas opções, né? Acho que ficou bem claro para vocês também, a gente pode seguir. Lembrando que vocês podem interagir dentro da aula, tá? Sem nenhum problema, podem mandar mensagem e no decorrer eu já posso ir tirando as dúvidas de vocês. A Maria Karina fez uma pergunta agora. Pode haver transplante no caso de insuficiência do órgão tomado pelo câncer? Sim, pode haver transplante. Um exemplo de câncer que tem um número muito grande de transplante, embora a fila seja muito grande de espera por um transplante, é os transplantes de fígado, né? Então, lá na infectologia do Hospital das Clínicas, que é o que nós temos aqui como referência ao tratamento do câncer, né? O Hospital de Oncologia, esses pacientes oncológicos, mais especificamente os pacientes com CA de fígado, eles ficam na busca, né? Na fila de espera por um transplante de fígado, um transplante hepático, e esse paciente
ele é transplantado, tá? Lembrando que é um paciente que, após o transplante de fígado, é um paciente imunodeprimido, né? É um paciente que ele precisa de um cuidado mais específico, porque ele recebe um órgão de um outro paciente. Existe um número de rejeição muito grande por parte desse órgão. Existe um cuidado mais específico desse paciente na equipe de enfermagem, no quesito de paramentação, em entrar de máscara, né? Evitar muito contato com esse paciente, porque é um paciente que está suscetível a um risco muito grande de uma infecção, é um paciente que está imunodeprimido, que ele recebeu um órgão recentemente e que ele precisa de cuidados mais específicos da equipe de enfermagem voltado para o procedimento cirúrgico que ele teve. Achei muito importante a dúvida da Maria Karina, tá? Pode haver sim um transplante, tá? Nós temos transplante de medula óssea, temos transplante de fígado, que é o que mais acontece no nosso contexto, tá? Então existe sim essa necessidade, embora a fila esteja muito grande, tá, Maria? Então a gente pode seguir. E aí a gente vai para um dos tratamentos mais utilizados, tá? A radioterapia, qual que é o objetivo da radioterapia? Curar o câncer, né? Então, esses pacientes são submetidos à radiação, né? A nível de cabeça, a nível de laringe, de cabeça, de tórax, de pescoço, com o objetivo de erradicar, por exemplo, os cânceres de laringe, a nível de tireoide, né? Muito importante quando eu falo de tireoide, a gente dosar níveis hormonais, né? Na maioria das vezes, quando a gente controla ou tem o objetivo de diagnosticar esse paciente e de acompanhar esse tratamento, é muito importante a gente observar o nível de TSH, né? Que são os hormônios que vão ter oscilações em números quantitativos e que vão desempenhar, que faz parte do tratamento e que é muito importante acompanhar esses números de hormônios de tireoide, tá? Então, o objetivo da radioterapia é curar o câncer, né? Então, qual que é o outro objetivo? Controlar a doença maligna, né? Quando eu falo controlar, impedir esse crescimento, né? Impedir essa dissipação dessas células malignas para outros órgãos, né? Quando o tumor não pode ser removido por meio cirúrgico, né? Então ele vai controlar através da radioterapia esse crescimento celular, né? E aí a gente também tem outras terapias, né? Como o modo neoadjuvante, que a gente utiliza muito antes do tratamento definitivo local, que a gente vai entrar com algumas medidas profiláticas, que tem o objetivo de evitar essa metástase, né? E a radiação, menino, o que eu queria deixar claro para vocês? Ela é usada para curar o câncer, né? Seja um câncer de tireoide, um câncer localizado, como eu falei, a nível de cabeça e pescoço. E ela serve tanto para curar o câncer, como impede esse crescimento das células malignas, né? Quando esse tumor não pode ser removido por meio cirúrgico, né? E aí a gente também evita uma metástase, né? Que é essa invasão do câncer para outras células, essa disseminação de um câncer primário para uma outra região, né? Podendo se evadir para o cérebro, podendo se evadir para o pulmão e até mesmo para outros órgãos, tá? E um outro objetivo da radioterapia quando esses tratamentos nenhum deu certo, tá? Aí a gente vai passar para a medida paliativa, né? Essa medida paliativa, ela busca aliviar esses sintomas, né, da doença metástica. Como eu já falei para vocês, se vocês já estão inteirados sobre os cuidados paliativos, esse é o objetivo dele. Acredito que a gente possa seguir também, tá? Mas, Matheus, dentro dos inúmeros tratamentos que existem disponíveis na ciência e no mercado, eu poderia dizer, sobretudo, esses pacientes eles são submetidos a inúmeros efeitos colaterais,
certo? Esse paciente, quando ele recebe uma carga muito grande de antibióticos, ele recebe uma carga muito grande de radiação, que ele é exposto durante a quimioterapia, que ele é exposto durante a radioterapia. Tudo isso tem um efeito contrário, tudo isso tem um efeito colateral de imediato e tardio. Por exemplo, as mulheres, na maioria das vezes, ocorre uma anovulação, né? Mas o que é essa anovulação? É a infertilidade que pode levar essa mulher, devido ao tratamento ser muito rigoroso e acaba alterando os hormônios desse paciente. Acaba havendo uma oscilação hormonal que acaba interferindo no processo de fertilidade, tá? O que a gente tem mais? A gente pode ter uma inflamação nesses epitélios, né? O que pode levar a uma epitelites. Podemos desencadear as mucosites, né? A nível de cavidade, por exemplo, cavidade bucal. Também podemos ter uma mielodepressão direcionada para o sistema hematopoético, né? O que é essa mielodepressão? Vai acontecer, esse paciente oncológico, ele pode apresentar uma leucopenia, quando existe uma diminuição desses leucócitos, né? Ele pode apresentar uma leucocitose, quando acontece um aumento de leucócitos para vocês. E aí, existe uma grande possibilidade desse paciente apresentar também uma plaquetopenia, que é um número baixo de plaquetas. E aí eu abro um parêntese para vocês. Quando o paciente de vocês oncológico chegar na enfermaria de vocês, vocês vão observar que esse paciente ele é um paciente instável. Mas, Matheus, o que é um paciente instável? Paciente estável, meninos, é um paciente que hoje ele está bom e que à tarde ele não vai estar bem. À noite você pode receber o plantão com ele bom, mas na saída do plantão ele pode estar muito mal. Então isso é um paciente instável, né? É um paciente que uma hora apresenta pico febril, é um paciente que uma hora apresenta uma dispneia intensa, que é a falta de ar, é um paciente que pode apresentar uma taquipneia, que é o aumento da respiração, é um paciente que pode apresentar uma bradipneia, que é a diminuição da frequência respiratória, tá? Quando eu falo de exames laboratoriais, meninos, eu gostaria de enfatizar um pouco para vocês. Tá dando para compreender? Queria que vocês respondessem nas mensagens, tá? Quando eu falo de exames laboratoriais, eu gosto muito de explicar essa parte. Por quê? O que eu vejo na maioria das vezes é que o paciente ele recebe, por exemplo, uma visita, o paciente está lá na enfermaria da Fabíola com CA de pulmão. Vou dar um exemplo de um paciente oncológico lá na enfermaria da Fabíola. O paciente tem 27 anos. Esse paciente, teoricamente, é um paciente jovem, né? É um paciente que não tem risco iminente de morte, é um paciente que pode evoluir para uma melhora muito rápido devido à sua idade, né? Mas esse paciente, ele coletou um exame laboratorial hoje, tá? Tô lá na minha enfermaria, sou enfermeiro, a Maria Karina é minha técnica, a Fabíola é minha técnica, a Raquel é minha técnica. E aí eu tô lá no meu posto de enfermagem, e a Raquel tá cuidando do seu José. Mas a Raquel percebe que durante o banho no leito, o seu José apresentou dispneia intensa, seu José tá muito ofegante, tá dispneico, seu José tá amarela. A Raquel vai falar. Quando a Raquel volta pro posto, ela vai falar: Matheus, meu paciente tá assim, um pingo de sangue. Ela vai falar desse jeito, a Raquel. Ele tá tão amarelo. Eu falo: mas Raquel, tu foi dar o banho no leito agora? Fui dar o banho no leito agora. O paciente tá dispneico, o paciente tá febril, o paciente tá muito mal, Matheus.
Aí eu falo assim, eu vou lá, avalio o paciente da Raquel, e aí quando eu avalio o paciente da Raquel, tudo que a Raquel me falou é verdade. Só que no meu plantão, o seu José fez uma coleta de exame laboratorial, né? E aí a Raquel vai falar assim para mim, Matheus, o seu José fez uma coleta de exame de manhã. Só um minutinho que eu tô achando que a minha apresentação saiu na visualização de vocês. Calma aí, cadê? Calma que eu tô ajeitando. Só um minutinho, tá? Só um minutinho. Tô voltando aqui a minha tela. Fiquem aí, já sei o que está se passando. Só um minutinho, tô consertando já. Só um minutinho, tá, meninas? Eu vou ver o que aconteceu aqui. Foi uma queda que eu tive aqui. Calma aí. Calmem. Muito fazer. Ah, o homem voltou. Saiu de Nárnia. Tava com saudade, né, já? Tava, entrou em Nárnia. Pronto, voltei de Nárnia. O paciente da Raquel morreu. Calma, voltei, tá? Pronto. Então a gente pode continuar, tá tudo ok, tá? Então tá, voltando ao nosso raciocínio. Tô lá na enfermaria, a Raquel viu que o seu José tá muito mal, foi no posto de enfermagem, chamou o enfermeiro dela sou eu, fui lá, avaliei, falei com a Raquel. Raquel, realmente seu paciente está muito mal. Aí a Raquel fala assim, Matheus, mas ontem eu estava de plantão, ontem à noite, vamos mudar, hoje de manhã, na hora que tu subiu lá em cima, que tu foi resolver algum problema, esse paciente coletou exame laboratorial. Foi, Raquel? Então tá. Aí o Matheus, o enfermeiro da Raquel, vai lá e vê o exame desse paciente. Quando eu vejo o exame desse paciente, quando eu imprimo o exame desse paciente, eu percebo e vou ler esse exame do paciente junto com a Raquel. Raquel, esse paciente tá com hemoglobina baixa, então ele está com hemoglobina baixa, ele precisa ser hemotransfundido imediato, não dá para esperar o médico dele passar a visita amanhã, né? Então tudo isso faz parte de um enfermeiro e um técnico de enfermagem comprometido com o serviço. Faz parte de um serviço de equipe de enfermagem que tem conhecimento sobre aquele paciente. Tá? Então a Raquel me orientou que esse paciente fez uma coleta, né? Então eu fui lá e vi que esse paciente tá com hemoglobina baixa, por isso que ele tá com taquicardia, por isso que ele tá apresentando a bradipneia, por isso que ele tá com a respiração ofegante. Então tudo isso a gente conseguiu observar no exame laboratorial. Consegue compreender que a equipe de enfermagem não esperou o médico chegar no outro dia até que o paciente evolua para um óbito. Então, tudo isso a gente já conseguiu ver no exame laboratorial, né? A gente já viu hemoglobina baixa, que é o que está levando esse paciente a esse desconforto respiratório. A gente já observou que esse paciente está com uma leucopenia, que é a diminuição desses leucócitos.
A gente já observou nesse exame laboratorial que esse paciente está com plaquetopenia, que é a diminuição de plaqueta, né? É um paciente que tem um risco de sangramento elevado. Então, o que eu fiz? Liguei para o médico. Doutor Suzuki, aqui quem fala é o enfermeiro Matheus. Estou com o paciente seu José aqui, o seu paciente na enfermaria. Ele não está bem, tá, doutor? O paciente está apresentando taquicardia, o paciente está dispneico, o paciente não está bem. Mas eu passei visita aí agorinha, o paciente estava bem. Doutor, mas o paciente não está bem. Acabei de imprimir os exames laboratoriais dele depois que o senhor saiu. O paciente está com hemoglobina baixa. Ele já vai falar assim, hemoglobina baixa, vamos hemotransfundir esse paciente. Vamos instalar concentrado de hemácia. Vamos instalar sangue nesse paciente, porque ele precisa de sangue. Ele precisa aumentar o nível de oxigenação celular nos órgãos dele, e isso vai fazer com que aumente a frequência cardíaca, que volte aos batimentos normais. Isso vai fazer com que a frequência respiratória se estabilize nesse paciente. Isso vai fazer com que esse paciente volte ao estado hemodinâmico dele normal, né? Então a gente conseguiu fazer tudo isso, consegue compreender que essas ações foram vistas por um simples toque que o técnico de enfermagem deu para o enfermeiro, que esse paciente conseguiu coletar um exame laboratorial, que esse enfermeiro conseguiu observar tudo isso, que o enfermeiro conseguiu observar a Raquel, o enfermeiro ouviu a Fabíola, imprimiu o exame desse paciente, viu os achados anormais e ligou para o médico de imediato. Consegue compreender que o enfermeiro não esperou a visita do médico chegar no dia seguinte? Isso fez com que o paciente simplesmente não evoluísse para uma parada cardíaca, para uma parada cardiorrespiratória que ele iria desenvolver em poucos segundos, porque ele já estava taquipneico, né? Então ele ia ter uma parada cardiorrespiratória, né? Então é um paciente grave que numa simples ação do técnico de enfermagem, que chegou até o enfermeiro conseguiu observar esses padrões de exames laboratoriais e conseguiu acionar o médico de imediato, tá? Então isso é muito importante, meninas, a gente ter esse entendimento, ter esse conhecimento, você pegar um exame laboratorial, você saber para que serve uma hemoglobina, que esse paciente está com pouco sangue na corrente sanguínea, que ele precisa de sangue, é um paciente que estava anêmico, que a Raquel me falou, paciente que estava na enfermaria com risco de sangramento devido à plaquetopenia, era um paciente que estava com leucocitose, que é o aumento de leucócitos, né? Isso significa que ele tem um processo infeccioso a nível celular, porque é um paciente oncológico. Então é isso que eu queria despertar em vocês, essa curiosidade, essa necessidade de entender os achados laboratoriais, de conseguir ler um exame laboratorial que o enfermeiro está apto, não é só o enfermeiro que está apto para ler, mas eu vejo a equipe técnica como divisores nesse tratamento do paciente oncológico, que soma muito com esse tratamento, né? Então, é nesse sentido que eu quero que vocês busquem compreender esses entendimentos que a gente precisa ter, porque a gente a gente discute medidas de tratamento para esse paciente. Todos os dias nós vamos sentar e vamos discutir, vamos traçar metas e vamos ver o que nós alcançamos no dia seguinte, tá? Então esse paciente é um paciente bem sensível mesmo, que a gente precisa sentar diariamente, que a gente precisa entender, compreender o desenvolver desse tratamento, tá? Então, todo aqueles tratamentos que eu falei para vocês, cirúrgico, quimioterápico, radioterápico, né? As terapias coadjuvantes, esse paciente sofre efeitos colaterais, né? Porque são medicamentos, são tratamentos muito fortes, muito intensos, que acaba deixando o paciente bem debilitado. E esse paciente ele tem efeitos colaterais, seja ele imediato é que ele vai apresentar após esse tratamento, né? Após essa exposição à radioterapia, após a exposição a medidas profiláticas, após a exposição de quimioterapia, após a exposição cirúrgica, né? Então essas alterações colaterais são de imediato.
tardios. O que possa acontecer tardio, né? Então, esse paciente ele pode acontecer uma atrofia, por exemplo, uma atrofia a nível de fígado, né? Ele pode ter a diminuição da função desse fígado, né? Quando ele já está apresentando uma atrofia muito grande. Pode ter presença de tecido necrótico já, né? Tecido desvitalizado nesse fígado. E também dentro dos efeitos colaterais tardios, a gente pode ter uma presença de fibrose, né? O fígado ele pode ter perdido essa função dele e não pode mais se comprometer com outras funções que irá precisar, tá? Então esse fígado ele perdeu a capacidade funcional dele, ele sofreu uma fibrose. É como se você pegasse uma maçã ou um jambo e você espremesse ele, né? Você espremeu esse órgão, essa fruta, ele está fibrótico, ele não tem mais funcionalidade nenhuma, tá? Então, eu acredito que aqui ficou bem claro. Eu acho que a parte dos efeitos colaterais, ele é muito importante a equipe de enfermagem ficar muito atenta. Quando eu falo equipe de enfermagem, equipe técnica, equipe de enfermeiros mesmo, tá? Porque esse paciente ele vai apresentar esses efeitos colaterais. Ele vai apresentar porque o tratamento ele tem uma carga muito forte e esse paciente ele fica muito debilitado, né? Então, como é que a gente vai tratar esse paciente? Vou passar o slide que a gente vai ver como que a gente deve agir diante desses efeitos colaterais, né? Aqui eu vou falar para vocês, depois na frente eu falo um pouco de como a gente agir diante desses efeitos colaterais, mas aqui eu também vou falar do tratamento de quimioterapia, tá? Então, qual que é como que acontece essa quimioterapia no paciente, conhecida como QT? Na maioria das vezes, vocês vão estar lá no plantão de vocês e aí o técnico de enfermagem vai falar assim para vocês: Raquel, hoje é dia do seu Luiz, aqui o seu Luiz está de azul, seu Luiz e seu José. Seu José é o de verde. Raquel, hoje é o dia do seu Luiz e do seu José realizar a QT. QT é quimioterapia, tá? Então, esses agentes antineoplásicos, eles são usados numa tentativa de destruir mesmo as células tumorais. Esse é o objetivo da quimioterapia, tá? Então, esses pacientes são submetidos à quimioterapia com as drogas de propriedade antineoplásica, tá? Que elas têm o objetivo de destruir as células tumorais mesmo, né? Interferir nessas funções celulares, inclusive a replicação delas, tá? A quimioterapia, meninos, ela acaba lesionando, né, outros órgãos, ela acaba lesionando o órgão que está realizando esse tratamento, porque é um tratamento muito intenso, né? Ele acaba, eu diria para vocês, sendo muito agressivo no tratamento, tá? Então, a quimioterapia ela pode ser combinada. Ela pode ser combinada junto com o procedimento cirúrgico, né? Então, o seu Luiz e seu José pode estar fazendo um procedimento cirúrgico e pode estar fazendo uma quimioterapia também. Seu José também pode estar fazendo a quimioterapia e a radioterapia, sem nenhum problema, tá? Então, ela visa o quê? Qual é o objetivo da quimioterapia? Como eu falei anteriormente, reduzir o tumor, né? Destruir essas células tumorais remanescentes, impedir esse crescimento dessas células, que a gente chama de hiperplasia, nós vimos ontem, né? E tratar as formas mais graves, né? Por exemplo, nós temos a leucemia, que a leucemia já é uma proliferação de destruição, na verdade, é uma destruição de glóbulos brancos que tem na corrente sanguínea do seu José e... esqueci o nome do outro paciente. Seu José e seu Luiz. Esqueci, seu Luiz. Acho que é seu Luiz. Mas é nesse intuito que ela tem esse objetivo de tratar as formas mais graves da doença, tá? Então, a gente pode passar também. Acredito que ficou bem claro aqui para vocês.
E aí a gente chega nos agentes quimioterápicos, né? Mas o que são os agentes quimioterápicos? As formas de como tratar, né? As formas das medicações, as propriedades das medicações, né? Por exemplo, a gente tem aqui os agentes alquilantes, né? Que a gente vai entrar as ciclofosfamidas, né? A ifosfopamida, qual é o objetivo dessas medicações alquilantes? Diminuir a toxicidade. O objetivo é diminuir a toxicidade, que esse paciente vai receber uma carga muito grande de toxicidade dentro do organismo dele. Por exemplo, um paciente que está fazendo uso contínuo de medicações que têm um alto teor de toxicidade, ele vai apresentar uma alteração renal, uma alteração hepática, porque vai acontecer uma sobrecarga renal, uma sobrecarga hepática. Mas o que é sobrecarga? Sobrecarga é quando aumenta a capacidade dele trabalhar. Ele vai dizer assim, Mateus, o fígado vai dizer assim, Mateus, eu não aguento mais tomar antibiótico. O rim vai dizer a mesma coisa, Mateus, eu não aguento mais tomar antibiótico. Estou tendo alteração. Né? Então, isso vai fazer com que aumente o nível de ureia e creatinina, né? Que são os indicadores a nível renal, e esse paciente ele tem inúmeras complicações mais na frente. Outra classificação são os antimetabólicos, né? Quais são as medicações que vai entrar, né? A ceretambina, que vai atuar no tratamento de leucemia. Existem inúmeros medicamentos voltados para o sistema metabólico, tá? Então, outras medicações que a gente vai ter. A gente vai ter também os alcaloides. Aqui eu gostaria de abrir um adendo para vocês. Meninos, vou tomar uma água, só um pouquinho, tá? Que eu acabo falando demais e fico com a garganta seca. Então, quando eu falo dos alcaloides, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Porque esses pacientes oncológicos, eles sentem um grau de dor muito grande, né? Eles sentem uma necessidade de fazer uso de medicações com propriedade analgésica. Quais são os analgésicos mais fortes que esses pacientes vão utilizar? Geralmente é a morfina. Esses pacientes oncológicos, por exemplo, quando a Raquel estiver na enfermaria dela e o seu José estiver referindo dor, o seu José vai referir muita dor o tempo inteiro. Então, o médico já sabe que é um paciente oncológico, que ele vai sentir dor intensa e dores constantemente. Então, o que vai acontecer? Ele vai deixar lá no prontuário dele morfina, SN. O que é SN? Se necessário. Então, a Raquel viu que o seu José referiu dor intensa. E aí a Raquel vai lá no prontuário e tem um analgésico prescrito para ele, uma morfina. Né? Então, a Raquel fez a morfina. Daqui 1 hora, seu José vai reclamar de dor novamente. Aí a Raquel administra outra morfina. Daqui mais 1 hora, ele vai reclamar de dor novamente. E a Raquel administra outra morfina. Gente, muito cuidado com a administração desses fármacos, tá? Esses fármacos, principalmente a morfina, ela tem uma propriedade muito forte. Esse paciente, ele evolui para uma redução. A Fabíola fez uma pergunta. É por isso que muitas vezes os pacientes morrem devido a tanta medicação. Exatamente. Qual que é o efeito colateral da morfina? Ela rebaixa o nível de consciência desse paciente. Se eu tenho um rebaixamento do nível de consciência, eu tenho alterações celulares, eu tenho comprometimentos a nível cardíaco muito mais fácil de se desenvolver. Esse paciente ele pode evoluir para uma parada cardíaca, esse paciente ele pode ter uma morte súbita de imediato. Então, muita atenção no uso de morfina. Morfina, ela leva à depressão desse paciente, do estado neurológico dele, muito rápido, tá? Ela
no instante. Então, se policiar no uso de morfina, tá, gente? Porque a morfina ela rebaixa o nível de consciência desse paciente. Quando a gente tem uma depressão do nível de consciência, a gente tem efeitos colaterais potenciais que vão apresentar nesse paciente imediato. Exemplo disso, uma parada cardíaca, tá? Então, a gente pode passar, dentro dessa classificação, a gente tem os antibióticos também, né? Que são as medidas profiláticas, tá? Que esse paciente vai precisar no desenvolver desse tratamento. E aí eu queria abrir um adendo para vocês, que quando a gente fala de antibióticos, a gente fala de antibióticos de pacientes oncológicos, são antibióticos de largo espectro, são antibióticos a um paciente que tem vai ter um nível muito baixo de melhora, né? Porque esse paciente já faz uso de antibiótico há muito tempo, é um paciente que já tem uma resistência bacteriana muito grande, aquele antibiótico que ele está tomando hoje, ele já tomou outras vezes, né? Então, onde que a equipe de enfermagem vai trabalhar no uso desse antibiótico, né? Administrar o antibiótico no horário certo, tá? Sempre estar atento nos horários prescritos desse antibiótico, tá? Para não fugir muito da rotina desse paciente. Sempre administrar os antibióticos no horário correto, tá? Para que não venha esse paciente, não possa retardar o tratamento dele, tá? Então, a equipe de enfermagem é muito importante nesse processo. Por exemplo, o seu José está na enfermaria, tem ceftriaxona de 6 em 6 horas. Aí a Maria e a Raquel vão administrar o antibiótico, o antibiótico está de 6 em 6. Então vai ficar 16, 22, 4 e 10 o aprazamento desse antibiótico. 4 horas da tarde, 10 horas da noite, 16, 22, 4 horas da manhã e 10 da manhã. Mas a Maria foi para o repouso, descansar, que foi um plantão muito cansativo, não avisou a Raquel que o seu José tinha um antibiótico às 4 horas da manhã, o paciente é da Raquel. Mas a Raquel não avisou para a Maria fazer a medicação dele às 4 horas da manhã. Seu José não usou o antibiótico. Será que esse tratamento vai ser eficaz? Será que esse tratamento vai corresponder? Será que você não está aumentando a resistência bacteriana desse paciente? Tá? Então, são perguntas que vocês têm que fazer, são reflexões que a equipe de enfermagem precisa fazer diante o tratamento desse paciente oncológico, tá? E assim, eu acho, meninos, que a partir de agora a gente tem que se atentar a isso mesmo. A segurança do paciente sempre está sendo bem discutida dentro dos ambientes hospitalares, tá? Então, a gente está sendo bastante cobrado quando a gente fala de segurança do paciente, tá bom? Então, acho que aqui ficou bem claro para vocês o papel de vocês diante desses tratamentos, tá? Dê um exemplo de cada um para que vocês se atenham a isso. Isso é muito importante, tendo em vista que a equipe de enfermagem ela vai trabalhar diante desse tratamento, né? E esse paciente ele precisa desse acolhimento mais direcionado para ele mesmo, tá bom, meninos? Então, aqui a gente vai falar da toxicidade. Tá dando para entender, meninos? Escrevam aqui no chat se tá ok, se tá entendível, se tá confundível, se tá sendo esclarecedor, se eu posso tirar alguma dúvida, tá? Então, a gente pode continuar, tá tudo ok. Aqui a Raquel tá entendendo, a Maria também, a Fabíola, tá ótimo, a Fabíola falou, a Maria também falou que tá ok. Então, agora a gente vai falar um pouco dessa toxicidade, né? Eu falei para vocês que essas medicações têm algumas alterações a nível de cada sistema, né? E agora eu vou falar para vocês quais são as principais alterações a nível de cada sistema, né? Então, a gente tem alterações a nível gastrointestinal. Então, esse paciente, por exemplo, está tomando antibiótico cedo todos os dias, não toma café, né? E aí ele toma o antibiótico. O que vai causar nele? Náusea, vômito, né? Vai causar uma inflamação no estômago dele, que pode levar a uma estomatite.
vai causar uma mucosite, que eu já falei, pode ter uma inflamação das mucosas, né? Pode levar a uma diarreia nesse paciente. Então, consegue compreender que é um paciente que é muito sensível? Nesse ponto que eu queria chegar para vocês, é um paciente que tem muitos efeitos colaterais, que a medicação, o tratamento, ele tem uma carga muito grande e ele acaba sendo muito agressivo nesse paciente. Então, a nível de sistema hematopoético, ele vai ter uma mielossupressão, né? Vai ter uma diminuição de glóbulos brancos, de células de defesa, como de macrófagos, né? De leucócitos, vai ter uma alteração. A nível de sistema renal, vai ter uma cistite hemorrágica, né? Um sangramento a nível de bexiga, pode ter um comprometimento, né? E aí, quando eu falo a nível de sistema renal, eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, paciente tem um aumento de ureia e creatinina. Então, é um paciente que está suscetível, está perdendo a função renal dele, e aí ele precisa passar para algumas modalidades terapêuticas também. Por isso, esse paciente também tem um grande risco de ter que passar por uma hemodiálise, né? Seja uma diálise, uma diálise mais intensa ou uma diálise mais leve. E aí a gente tem alteração também a nível cardiopulmonar, né? Esse paciente vai ter várias alterações a nível cardíaco, pode acontecer uma fibrose pulmonar a nível de pulmão, pode ter um extravasamento capilar também. Por exemplo, paciente que faz uso de muito antibiótico, ele pode ter uma alteração a nível de estômago, por exemplo, né? Qual é a toxicidade que está tendo, qual é a agressividade que esse estômago está tendo de várias cargas de antibióticos em horários consecutivos, né? Então, é uma toxicidade muito grande. E no sistema reprodutor, a gente tem a esterilidade, o que eu havia comentado para vocês anteriormente, né? Esse homem, pode perder a fertilidade dele. A nível de sistema neurológico, a gente tem alteração sensorial, a gente tem perda de reflexo, tem fraqueza muscular, ilho paralítico, né? Mas o que é o ilho paralítico? Vocês podem estar se perguntando, né? É a incapacidade do intestino se contrair normalmente, né? De expelir resíduos do corpo, né? Como que eu vou expelir resíduos do corpo? Através das eliminações, né? Eliminações de fezes, eliminações, por exemplo, a nível de corpo, pelo suor, eliminar essa toxicidade do organismo dele, que ele está tendo A Raquel fez uma pergunta aqui. Tem medicamentos para os efeitos colaterais? Tem. Em cima de uma náusea, a gente vai trabalhar com o quê? Com Plasil, com uma metoclopramida, o Plasil é o mesmo que a metoclopramida, tá, meninos? Por exemplo, em cima de uma hemorragia, a gente vai trabalhar com a vitamina K, com os antihemorrágicos, né? É em cima das complicações que a gente entra com uma medida terapêutica, tá bom? Efeito colateral. E aí, quando esse paciente ele não tem uma eliminação de substâncias tóxicas, é aí que corre o grande perigo. Por quê? Porque esse paciente não está conseguindo eliminar ureia e creatinina, esse paciente não consegue eliminar amônia, e aí vai acontecer uma retenção desses produtos tóxicos, né? Ele vai reter amônia, ele vai reter ureia e creatinina, quando altera a função renal, e aí quando eu retenho amônia, por exemplo, eu não estou conseguindo eliminar, beleza. O meu intestino está lá avisando, o intestino do seu José está avisando que ele não está conseguindo eliminar as toxicidades. E aí, o que acontece? O que vai acontecer? Vai acontecer uma retenção desses produtos, né? Porque não está tendo uma degradação dessa toxicidade. Esse paciente pode evoluir para uma encefalopatia, tá? Quando esse paciente evolui para uma encefalopatia, é quando ocorre essa retenção de amônia a nível cerebral, tá? Existe uma sobrecarga de produtos tóxicos no organismo desse paciente e ele evolui para uma encefalopatia. Quando esse paciente evolui para uma encefalopatia, aí vocês vão ver o comportamento dele que vai mudar, vai ter rebaixamento do nível de consciência, vai ter alteração no nível de consciência. Esse paciente
Ele vai apresentar mudança de humor lá na enfermaria de vocês. É um paciente que vai ter alteração comportamental. É um paciente que vai entrar em delírio. É um paciente que não vai reconhecer o familiar que chega para uma visita. É um paciente que não vai conhecer a Raquel, que vai realizar os procedimentos, que vai realizar um acesso venoso periférico. Porque esse paciente perdeu o nível de consciência porque chegou a um nível de toxicidade muito grande dentro do organismo dele. E ele evoluiu para uma encefalopatia, tá? A Maria Karina fez uma pergunta agora. Qual é o espaço entre o medicamento tóxico e o letal? Qual é a diferença de um medicamento tóxico? Não entendi muito a pergunta. O que eu entendo dessa pergunta da Maria Eduarda? A Raquel fez uma outra pergunta. Todo paciente faz a sequência de rádio e químio? Ou alguns podem fazer só a rádio sem a químio? Pode sim, tá, Raquel? Alguns pacientes... eles realizam somente a rádio, já tem bons resultados no tratamento. O tratamento somente da rádio correspondeu ao que se esperava, então ele não é levado para quimioterapia, tá? Ou até mesmo em outras medidas, né? Medidas de medicamentos, né? Depende da resposta que esse paciente vai ter diante desse tratamento que ele é submetido, tá? Então, eu acho que não entendi muito bem a pergunta da Maria Karina, mas ela quer dizer assim, qual é o espaço entre o medicamento tóxico e o letal? Todos os medicamentos ele vai ter uma toxicidade, tá, Maria? Todo medicamento ele tem um grau de toxicidade, mas o que acaba levando essa letalidade desse paciente é a alta concentração de toxicidade, porque é um paciente que está com o sistema neurológico comprometido, é um paciente que está com a função intestinal comprometida, ele não tem excreção de resíduos tóxicos, né? O que acaba levando essa letalidade desse paciente. Então, eu acho que se eu conseguir responder... se eu não conseguir responder, a gente pode ver essa pergunta em outro momento. Foi o que eu entendi na pergunta, tá? Espero que eu tenha respondido o que você queria ouvir, tá, Maria? Então, meninos, é isso, tá? Eu gostaria de ressaltar que esse tratamento que a gente viu hoje como modalidade terapêutica, ele é muito... esses vários tratamentos que existem para o paciente oncológico, eles são muito agressivos mesmo, tá? Ele tem inúmeros efeitos colaterais, efeitos inesperados, tá? O paciente, algumas das vezes, ele pode apresentar uma diarreia, uma náusea, e o mais preocupante são as alterações a nível de órgãos, né? Por exemplo, uma alteração renal, né? Esse paciente pode ter uma alteração renal porque ele vai estar usando muito antibiótico, né? Ele está usando muito antibiótico e acaba sobrecarregando rins. E esse paciente, ele corre um risco muito grande de ter que realizar uma outra terapia coadjuvante. Por exemplo, ele pode ser levado a um tratamento por hemodiálise. Então, um paciente oncológico que já está debilitado, em seguida ele é encaminhado para uma hemodiálise que vai debilitar ele mais ainda, né? Então, é uma cascata de efeitos colaterais que esse paciente ele vem apresentar no decorrer desse tratamento. Então, é muito importante a equipe de enfermagem centrar nesses efeitos colaterais, tentar interrelacionar eles, né? E compreender essa fase de tratamento desse paciente, tá? Com o objetivo de diminuir o sofrimento desse paciente, tá? De expor ele ao máximo de riscos possíveis que ele pode ter, tá, meninos? Eu acho que esse é o objetivo da enfermagem, isso é que a enfermagem deve trabalhar diante dessa situação oncológica na sua enfermaria, tá? Voltado, porque são pacientes muito graves, muitas das vezes um paciente com câncer de laringe, ele pode chegar numa entrada de emergência lá no NACOM, que é o hospital de referência no estado do Acre, porque ele é porta aberta, ele pode chegar lá com um sangramento intenso. Um sangramento tão intenso que você, nem usando adrenalina, que também é um antihemorrágico, né? Comprimindo nesse tecido que está tendo sangramento e não resolver.
Porque é um paciente muito instável, é um paciente muito grave, é um paciente que oscila muito de estado hemodinâmico, é um paciente que uma hora tá bom, uma outra hora tá ruim, tá? Então eu quero que vocês agora abram os áudios de vocês, façam as sugestões, tirem as dúvidas de vocês, mas eu acredito que a gente tirou muita dúvida agora pelo chat, né? Gostei muito da participação de todos. É muito bom quando a gente consegue interagir dessa forma, tá, meninos? Isso faz com que a aula seja mais dinâmica e que eu tento sempre trazer para vocês casos mais específicos, casos clínicos que vocês vão lidar diariamente dentro do setor de vocês, tá? E que vocês fazem parte desse processo. Vocês são inseridos nesse contexto de cuidado desse paciente oncológico, né? E sempre lembrar daquele elo que eu trouxe lá no início para vocês. Inserir paciente, família e equipe de enfermagem. Sempre se atrelar aos cuidados que a nossa teorista Wanda Horta recomenda. Ligar esse paciente não só a entender que nós estamos tratando dele, mas que a gente precisa entender o estado dele bio, psíquico, social e espiritual. Espiritual principalmente porque é um paciente que pode evoluir sem um prognóstico muito rápido, né? É um paciente que muitas das vezes ele tem um prognóstico de óbito calculável já, né? Então a gente tem que trabalhar nesse sentido, né? A atender o paciente nesse sentido biopsicossocial e espiritual, tá, meninos? Então a gente precisa se despir é retirar a nossa roupa, né, de alguns conhecimentos que a gente tem sobre determinadas doenças e a gente encarar esse paciente oncológico de uma forma mais abrangente, de uma forma mais acolhedora, tá? A Maria perguntou onde dá o joinha. Que bom, meninos, tá? Esse é o intuito da aula de vocês. Eu espero ter contribuído de uma forma positiva, tá? Espero estar contribuindo com o crescimento de vocês, porque daqui a pouco vocês serão meus técnicos de enfermagem. Daqui a pouco vocês irão falar, Matheus, eu fui teu aluno, tu lembra que tu falou que esse paciente está apresentando uma leucopenia? Vamos lá olhar o paciente? Vamos lá olhar esse paciente porque ele está tendo risco de sangramento, né? Então, eu me arrepio de falar isso para vocês, tá? É muito gratificante mesmo. Eu tenho um técnico de enfermagem que tem um conhecimento amplo, um conhecimento que ele possa discutir com o enfermeiro, discutir com o médico, que ele não possa se atrelar somente a administrar uma medicação, que ele possa saber que ele está administrando aquele fármaco, que ele tem um efeito colateral, que aquele fármaco ele tem que ser administrado não em bolos, na seringa direto, que aquele fármaco ele precisa ser administrado numa bomba de infusão contínua, que ele tem o risco de desenvolver uma flebite, que são as complicações da terapia intravenosa mais presentes, tá? Então é isso, saber o que está acontecendo, saber o que eu estou fazendo, saber o porquê que eu estou fazendo, tá? Saber o que eu estou fazendo, o que esse paciente pode apresentar depois do que eu estou fazendo, saber que esse paciente ele pode daqui a pouco evoluir para uma piora clínica e eu estar preparado para o que eu tenho que fazer, saber que esse paciente está com uma taquipneia e eu já ficar com um carrinho de emergência preparado para esse paciente, saber que esse paciente pode evoluir a óbito e eu tenho que estar preparado para isso. Tá? É nesse sentido que eu queria despertar essa curiosidade em vocês, essas reflexões para vocês, tá? Essa curiosidade de saber, de querer entender o porquê de tudo isso, tá, meninos? É nesse sentido que eu queria passar essa aula para vocês. Espero ter contribuído do fundo do meu coração com essa aula de hoje, tá? E que faça toda a diferença no conhecimento de vocês a partir de agora. Agora eu vou abrir. A Maria disse assim: conhecimento é tudo de bom, ter consciência para pôr em prática. Exatamente isso. Vocês podem abrir o áudio de vocês, tá? Fazerem essas contribuições, tá? Se tiverem alguma pergunta também estou à disposição, não somente agora na aula, como também estou disponível no WhatsApp também, tá? Eu vou fazer minhas considerações finais. Eu estou gostando da aula, sim, está bem explicativa e hoje não fiquei com nenhuma dúvida, não.
Foi bem tranquilo. Que, Explica bem. que bom, Raquel, que bom. Vai, Karine. Eu também gostei muito da aula e eu fiz a pergunta, eu quero até explicar porque eu fiz aquela pergunta, porque do tóxico e tal, porque a gente sabe que todo medicamento ele atinge algum órgão do corpo. Sim, sim. Então é importante a gente, até revisando a aula de ontem, é importante a gente se alimentar, tratar, evitar o tabagismo e vários outros fatos, outras situações, para a gente não chegar nesse ponto. Exatamente. Perfeito. O que eu queria ouvir, perfeito. Então, se a gente consegue diminuir o uso de medicações, a gente evita um câncer. Se a gente começa a racionalizar o uso dessa medicação lá na nossa unidade básica, racionalizar que eu diga o quê? Diminuir o uso. Muitas das vezes as pessoas vão pedir um antibiótico, né? Sem necessidade. Aí você explica, colega, não tem necessidade. Deixa para usar um outro momento, se você precisar. E aí a gente está começando a trabalhar com educação continuada, né? A gente está evitando com que esse paciente desenvolva um câncer daqui a 10, 20, 30 anos. Realmente, eu tento colocar isso na cabeça da vovó aqui em casa. É muito importante, né? Muito importante, tá, meninos? Fabíola. Valeu. Vai, Fabíola. A Fabíola tá fazendo alguma coisa. Aqui em casa meu pai tá tomando antibiótico e vai beber. Olha, tem que policiar, porque vai cortar o efeito do antibiótico, né? E aí quando ele precisar, aquele antibiótico já não vai servir mais, tá? Tem que ter muito cuidado. Aí tá do lado, ela tá com medo de apanhar. Olha, precisa se conscientizar, viu? Ai, Meninos, então é isso. Então é isso. Manhã tu me entrega desse jeito. Então é isso. Eu escrevo e a bocuda vai Então é isso, meninos. Eu gostaria de parabenizá-lo a todos pela participação na aula. Foi muito dinâmica, muito interativa, tá? A gente precisa disso, né? Precisa manter esse feedback entre a gente, precisa entender como que funciona os cuidados com o paciente oncológico, né? A gente precisa compreender esse lado, né? E são nessas discussões, nessas aulas que a gente consegue tirar dúvidas e ficar mais por dentro desse contexto, tá? Desejo a vocês um excelente dia, fiquem todos em casa, revisem o material, tá? Eu vou formalizar algumas questões para vocês fazerem em casa mesmo, tá? Acho que vai ajudar muito a vocês colocarem em prática o que vocês estão tendo em apresentações, tá bom? Tá bom, bom dia, bom fim de semana. Bom final de semana, hoje é meu aniversário, tá? Agora eu vou... Parabéns, onde é que vai ser a festa? Não tem festa, a gente em isolamento, né? Não tem como ter festa. Legal! Quantos aninhos, Matheus? 25. Nossa, parabéns, Deus abençoe, muitos anos de vida, que o Senhor lhe cubra de bênçãos. Amém, amém. Então, você continue sendo essa pessoa maravilhosa. Um beijão. Obrigado, tá? Isso pra mim é o maior presente que a gente recebe, tá bom? Tá bom. Tchau, gente. Bom dia pra todo mundo. Gente, beijo. Tchau, abraço a todos.